Father, we stand Pai, nós posicionamos in your holy presence, na sua Lord. presença santa, Pai. It's all about your presence, Tudo God. sobre a sua presença, Pai. It's all about your word. Tudo sobre a sua palavra. God, we'd rather dwell Preferimos estar e habitar in your na sua presence presença than 1,000 places elsewhere. do que 1000 anos em outro lugar. Father, let us not become religious. Que não venhamos nos tornar religiosos. Let us not Não permita-nos nos tornarmos religiosos. begin E nem começar to take for granted a desvalorizar the power and the o anointing and the poder, Holy a Spirit unção do Espírito Santo that we have in this place, que nós temos neste lugar, that you've given to us, God. que o Senhor nos deu e nos entregou. Father, we reverence you. Nós reverenciamos você, We reverence your word. reverenciamos a sua We palavra, reverence your power. reverenciamos o seu poder, We reverence your name. reverenciamos o teu nome. Father, we thank you for the spirit of Te wisdom agradecemos pelo Espírito de sabedoria, Revelation, de revelação and the knowledge of e de you conhecimento de ti. as we're equipping Uma vez que estamos equipando the saints, os santos, feeding the sheep alimentando as ovelhas for the end times para os últimos is dias approaching, que estão se aproximando. and we have to be watching and waiting and be ready. Temos que estarmos vigilantes, esperando e prontos. Father, we thank you Te agradecemos, Pai, for the great por o grande, things that we're following as grandes coisas que nós estamos closer seguindo. to you. Estamos aproximando cada As vez so próximo many de ti. Eu vejo tantos, are falling away. muitos estão se desviando, The Bible says before the coming of the Lord, apostatando. A palavra diz que many will antes fall da away. vinda do Senhor, a apostasia Fall viria away. e muitos iriam desviar-se because of images, por causa de imagens, imagination, imaginações, fear, medo, false doctrines, doutrinas falsas, selfishness, egoísmo, self-centeredness, centrado em si mesmo, Religion. religião, lying spirits, espírito de mentira, seducing espírito spirits, de sedução, those that want to just run with their own gift aqueles que querem correr sozinhos com seus dons and they sozinhos become mavericks e se tornam espíritos de maverick. and they forget they have to be fitly joined Esquecem together, que tem que estar conectados just juntos, like in the book of Acts, assim como no livro de Atos, fitly joined juntos, together, conectados, the body of o Christ, corpo de the Cristo, anointing falling from the a head, unção down the beard, down the descendo sobre a garments. cabeça e a barba e descendo sobre o corpo. It's not about our favorite song. Não é sobre a nossa música favorita, It's not about não é sobre Jesus loves me. Jesus me This ama. I know. Isso eu For sei. the Bible tells Sim, eu me sei, mas so. a Bíblia me diz assim. No, it's about Não, é sobre the word a palavra of God. de Deus. It's about the truth É sobre a verdade being proclaimed. sendo It's proclamada. about us being É sobre nós changed sendo transformados into the à image imagem of God de Deus and not being e deceived. não ser enganados. In the last days, many shall Nos be últimos dias deceived. muitos serão enganados. Lovers of pleasure Amantes de more than lovers prazeres, of God. mais do que amantes de Deus. Lovers Amantes of their dos dreams. seus sonhos. Lovers Amantes of their own devotion. das suas devoções Lovers próprias. Amantes of the life da vida that the enemy has tried to make us, que o inimigo tem tentado fazer baptize us ou in. nos batizar nesse lugar. But the Bible I read Mas a Bíblia que eu leio says we must be fala baptized que nós temos que ser in batizados the Holy no Spirit Espírito Santo and in fire. e no fogo. Yes. What do you burn for? Você queima pelo quê? And if you burn for Se Jesus, você queima por Jesus, you'll be with Him. você vai estar com If you Ele. Se burn você queima for the things of this por as world, coisas deste mundo, for your own pelos seus próprios dreams, sonhos, you'll begin to fall away. você vai começar a apostatar This is why ou this is a desviar. critical Por isso que é crítico, that not crítico many are holding the que bread from muitos heaven. não estão comendo o pão In the dos mega céus. Em churches, muitas igrejas grandes, have a mega form of igrejas, godliness, têm uma forma de piedade, but it's all mas fake bread. tudo pão falso. It's É all tudo sobre motivation. exagero, motivação. Motivation to be successful. Exagero para ser Motivation to motivação para ter have sucesso. have a great Motivação para ter algo, website, have a um great grande website grande. Instagram Tem um Instagram com muitos seguidores, page. página com muitos seguidores. It's all the É tudo lies sobre from the devil. mentiras de Satanás. Today's A message mensagem de hoje is called é imagination. chamada imaginação. And I have image, E tem a palavra I-M-A-G-E, imagem, capital, I-M-A-G-I, and then a line.
traz nation. nação. Because every Que imagination cada imaginação has to start with an image. tem que começar com uma imagem. What are you imagining? Você está imaginando For o your quê? life. Para sua vida, For the future. para o seu futuro, For your family. para sua família. Is it from Jesus? É algo de Jesus Or is it from the world? ou é do mundo? Is it planted in your É mind from the foi devil? plantado na sua mente por Satanás Or is it from God? ou é da parte de Deus? What will let you let your mind run? Ou você vai After- permitir a sua mente ir atrás do quê? One is faith Uma é fé and one is e fear. o outro é medo. Which side are you in? Qual lado você está? De qual lado? Imagination, Imaginação. image. Imagem. See, in Portuguese, it might not Em português come out the same, but pode não parecer it's assim, like that. como assim, mas it does. You know, it I does. always try to pick a shirt Aí to go with the message. eu estava These pegando are all little camisa images. para estar alinhado com a And the mensagem. devil's always trying to plant Cheia little de imagens. images, Satanás está sempre in your tentando mind. pintar imagens na sua mente, but in your mas na mind sua mente should be the filter deveria ter o filtro of faith de fé that comes into your que heart. vem no seu coração. The abundance of the heart, Que the mouth a is boca fala que o speaking. coração está What are cheio. you speaking Quando você about? fala, What are you believing? você crê naquilo. O que você está crendo? Or are you Ou você está imagining other things? imaginando outras coisas? Because we are in this world, Porque nós estamos nesse mundo and they were preaching this stuff e eles estavam pregando essas Way! coisas. Ei, 2,000 years 2000 ago. anos atrás, No cell phones, não tinha no telefone, computers, celulares, no computadores, images on não every tinha street imagens corner, em todas no as os naked women in lugares, underwear on the onde, street, nas ruas, and they were dealing with e having, mesmo assim in the day of Daniel, lidando they com were dealing, situações you better not nos bow to dias that de image. Daniel, What image are onde you bowing eles to? não prostravam e você está prostrando Will para be qual the imagem? image Quando a imagem é that we levantada, serve qual imagem você before serve Jesus returns. antes de Jesus voltar? And you sit in your room and you don't even E realize you're estamos not cansados, connected você não está conectado to Christ. para com Cristo. So profoundly, this word starts with Então, image. essa palavra começa com imagem tão Daniel profunda. 3, Daniel 3, verse 8 to 8 38. a 28. God was trying to tell Estava us, tentando nos dizer, even when he was preaching Deus in estava Matthew tentando dizer, 24, Mateus 24, Deus estava tentando nos dizer He said, também, "Those aqueles who understand que entenderem will understand." vão entender. He was preaching Ele about the estava end pregando times. sobre os fins dos And he tempos. even E reversed, até mesmo os says, versículos "Go read dizendo, Daniel." vá lá e lê Daniel, and you'll e understand. você vai entender. But not everybody, nobody's going to understand. Mas ninguém vai entender. But he says those Mas a palavra fala, aqueles who will and can. que vão e will podem, understand. vão entender. Last week's message A mensagem was on strong delusions. foi sobre ilusão, I uma don't do part forte 2 or part ilusão. 3 messages. Então tem parte 1, parte 2, parte But we've 3. been seeing for the last Mas nós temos visto 7 years, nos God's been últimos 7 anos, connecting Deus every tem message conectado cada mensagem uma após a outra. like He's connecting the dots Como Ele está conectando os pontos to power, para o poder, to anointing. para a unção. And the enemy E o inimigo comes. vem, Where does he come? e como ele vem? Last week we're showing how he might come in alien form Semana passada falamos que ele pode vir de forma como alienígena, on the news, ou on a, nas notícias, da forma que eles podem trazer, but he comes in our thoughts. mas virão como pensamentos. Right? And the Bible says, do not think on things E a palavra fala para on the você earth. não pensar nas coisas terrenas. Think on things above. Pense nas coisas do alto. Jesus is above Jesus está acima de everything. todas as outras coisas. I'm going to skim through this very quickly. Vou ler aqui bem rápido. This 8 through 28. Daniel de 8 a 28. Nebuchadnezzar Nabucodonosor, the king, o rei, made a decree. ele fez um We decreto. know why he made a decree. Nós sabemos por que ele fez um decreto. All his helpers Porque todos os were jealous ajudadores of estavam com ciúmes. Meshach and Os Abednego. trabalhadores deles And com they ciúmes were- estavam they were Jews vigiando in Daniel. This land, Ele era judeus, and they estavam nessa began to terra. get favor E começaram a with ter the king. favor com And they o know, rei. you know that Daniel bowed down 3 E eles times sabiam and que prayed every day. Daniel, ele se prostrava 3 vezes e So they orava knew todos what os dias. Daniel did. Então eles sabiam o que Daniel So fazia. they began to make Então eles começaram a fazer. and come to the king, and they E used vieram the king's pro rei, pride. usou o orgulho do rei. The devil will use your Satanás vai pride. usar o seu orgulho. He used the king's Ele pride. usa o orgulho do to- rei para What? o quê? Get him Para to sign a fazê-lo decree. assinar um decreto. What's going on in O que está acontecendo the governments of this no world? governo desse mundo? How will it be illegal to be Como here? que eles vão legalizar para a gente estar aqui?
they will come and they will, oh, Christians are this, Eles vão Jews negar, are vão this. falar, olha, tem os judeus, tem os cristãos, Let's tem... pass the law. Let's Ó, sign a vamos decree. fazer uma lei, vamos assinar um decreto. No more Bibles. Let's just Não make vamos an ter mais Bíblia, example. vamos simplificar, não Bíblia mais. Same thing. A mesma coisa. Because everybody only lives in their own Porque delusion as pessoas of só their own veem life. a sua própria ilusão da sua própria vida. So these ones say, we'll get them, because Então, we know Daniel esses does caras falaram assim, this. agora a gente pega ele, porque a gente sabe o que ele faz. And then it goes on. Então eles continuam, He says, e eles dizem, and they will create this golden image and all will bow e down eles and worship him. criaram essa imagem de ouro, e todos teriam que prostrar e adorar ela. And then in verse 12, Versículo 12, it says, diz assim, whoever does not serve and que regard aquele this image que não servir esta imagem, or worship it, ou adorar ela, which was set up, que foi criada, they can serve no other gods but that. eles não poderão seguir nenhum outro Deus, mas senão essa imagem. And then it goes on. Aí continua, And then verse 14 again. versículo 14 de novo. Do not ye serve my gods nor worship the golden image that I have set up. He's asking Ele them está now, perguntando Meshach, agora, Meshach, and vós não Abednego. servis os meus deuses, nem adorais a imagem dourada que eu ergui? Did you not Você- do what the decree said? Você não fez aquilo que nós decretamos que você fizesse? And then it goes E on. ele continua, And he says, I'm going to throw them into the e ele fiery fala, eu vou furnace. lançá-los num fogo aquecido 7 vezes mais. And the 3 Jewish boys E os 3 jovens answered the judeus, king, eles disseram para o rei, we are not careful to answer thee in this matter. não importa o que você On disse, 16. não importamos o que você disse, rei. So if it be so, our God whom they serve shall deliver Se for us assim, o nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo from the fiery furnace ardente and deliver us out of the e hand, O nos king. libertar das tuas mãos, Are ó you going to rei. be that bold? Ei, você tem essa ousadia? Are you going to take the mark of the beast? Você vai ter essa ousadia para não levar a marca da besta? Or you don't even know what's any of that even means, or even don't even know what's going Ou on now. você nem sabe o que está acontecendo agora e aonde nós estamos chegando no fim dos tempos? Verse 18. And the king, thou will not serve other gods nor worship the golden image thou hast set up. Mas se não for, que saibas tu, ó rei, que nós não servimos a outros deuses, nem adoraremos a imagem dourada que você erguestes. And then they commanded that he turned it up 7 times hotter. Então, Nabucodonosor ergueu-se, irado, com fúria, que pudesse aquecer 7 vezes mais o fogo. We've been taught about the number 7. Nós It's somos very ensinados crucial. sobre o The número 7 7. in the kingdom is 7 Jesus. no reino é It's Jesus, completion. é completude. 7 churches, 7 igrejas, 7 angels, 7 anjos, 7 stars in his 7 right hand, estrelas 7. nas suas mãos direitas, 7. And we know there's 7 E nós spirits sabemos que tem 7 espíritos. that are God that sit before the Que throne Deus of God. está diante do trono de Deus. One is wisdom, Deles é a sabedoria. one is truth, É a verdade. power, might, Poder, autoridade, o poder, fear of the Lord. temor do Senhor. So there's symbolic things Então here. são algo simbólicos aqui. And it goes on and E ele on. continua dizendo, And then at the very end, we know that e no happens. final nós sabemos o que aconteceu. They Eles, don't get burned. Even their hair does not nem even smell. fio de cabelo deles foram queimados e nem cheiro de fumaça havia neles. Verse 28, I'm just going to go Versículo down to 28. 28. Or I'm going to go 27. 28. Versículo 27. And the princes and governors and captains and kings and counselors E reuniram os príncipes, governantes, capitães e gathered conselheiros do together rei. and saw Viram esses homens, upon those the fire had no power over, e sobre os seus corpos de fogo não teve poder. nor their hair was even Nenhum singed, cabelo de sua cabeça and neither was their coat. chamuscou-se, nem os seus casacos mudaram. Put on Christ Nem cheiro de fogo havia neles. And Coloque make no provisions Cristo e não dê provisão for the flesh, para a sua carne. and neither was the smell of Nem burnt. cheiro de fumaça havia neles. And they said and remember, and he said, who has sent the angel to, there was, and he says this, Aí a palavra fala que o Senhor enviou um anjo para Way before. livrá-los. Mas antes a palavra diz assim: didn't we throw 3 men nós não lançamos 3 homens. in the furnace? O rei falou: não jogamos os 3 homens There's no a fogo. 4th man, Tem o 4º homem. and he looks like the E Son. ele parece com a semelhança do Filho de Deus. It was Jesus. Era Jesus. Aleluia. Yes. And he says, have you changed the king's word and yielded their bodies? E você mudou? Você fez alguma coisa? And you know what happened? Sabe o que aconteceu? When they opened the door, Quando eles abriram a porta,
all the ones that conspired, que estavam all the conspirando, ones that conspire todos against que you, estavam conspirando conspire against contra your faith, você, contra sua conspire fé, against your conspirando church, contra a sua conspire igreja, against your conspirando God, o seu Deus, conspire against what conspirando you're doing. contra aquilo que você está fazendo. They all got sucked and burned Todos into the fire foram that lançados instantly. dentro do fogo imediatamente. God says Deus He disse- is a revenger. Ele disse que Ele é o Deus da vingança. Vengeance is His. A vingança pertence ao He Senhor. Ele will repay. vai fazer. Do not repay evil for evil. Não pague mal com mal, deixe Ele fazer. And He says what? Ele fala o quê? Anyone that puts their tongue against you, Qualquer que levantar sua língua The contra você, Lord o shall Senhor condemn. irá condenar. I can tell you a list in the last 15 years Posso te fazer uma of lista people that have come nos últimos against us. 15 anos que levantaram Some of them contra are dead, some gente. don't. I'm not saying that. I'm saying I've alguns seen the já hand estão of the mortos Lord. e vou dizer diante do When Senhor, we step back, when we love, quando nós when we speak amamos, truth, nós when we let falamos a Him, verdade e deixamos para Deus, God always shows up. Deus sempre vai se Imagine in the end manifestar. times. Imagina nos últimos tempos. Why do you think all these things are written? Por que Because você acha que essas coisas estão escritas? they're good stories. Porque são histórias Why do you think bonitas? Jesus Himself in Porque Matthew você 24 acha que o próprio Jesus em tells you Mateus to go back 24 to fala Daniel para and você read? ir lá no texto de And those Daniel who e understand ler e fala aquele que Will entender. understand. Entender. Everybody else Todos will aqueles, still be lost in this world. muitos ainda são perdidos nesse mundo. For in this word, Ele fala nessa palavra, Imagination. imaginação. the first thing you see is the word A image. primeira parte que você vê é a palavra imagem. And one of the seven spirits of God, dos or the sete seven espíritos de Deus, sins os that the sete- devil used, not the spirits of os God, the sete- spirits of this world, of Correção, Satan, os 7 espíritos que Satanás usa desse mundo is what? é o quê? The lust of the A luxúria dos eyes. olhos. Read it, it's in Proverbs. Nós vemos em Provérbios, Image. imagem, Visual representation uma representação visual of something such as de algo como the likeness uma semelhança of an object de um objeto produced on a produzida photographic em um material, material fotográfico, a picture uma imagem produced on electronic display, produzida em um dispositivo de or exibição television or eletrônica, computer. como televisão e computador. The optical counterpart of an A object con- produced by an optical device. A contraparte óptica de um objeto produzida por um dispositivo. And we know all that right there. Nós sabemos isso, né? But what about Mas e quanto in your mind? a sua mente? Because the more Que quanto mais the devil tells you a lie, you Satanás start to contar a imagine. mentira para você, você começa a You start to imaginar. Google. Você começa a ir no Google. What are these symptoms of this Quais são sickness? os sintomas disso? And then you read it, and Aí then you você start lê. picturing Aí você começa a ter imagens. yourself sick. Você começa a ficar doente. Or you get a new Aí age, você vai, como na nova era, por exemplo. and everything has to be a man's Aí wisdom. tudo The tem que ser eating from a the tree of sabedoria the do knowledge homem, of good and comendo evil, da árvore do conhecimento do bem e do mal, instead of eating from the tree ao of invés faith. de comer da Which is árvore Jesus. da verdade, que é Jesus. And then E então you begin to start. You don't understand how você powerful você não sabe quão poderoso the mind is. é a mente. It is the most powerful É a thing. coisa mais poderosa. Imagination Imaginação. now is the act and the power of forming Agora, o ato, a capacidade de a formar mental image uma imagem mental or of something not actually de algo que não está there. presente, não está lá. It's not there. Não está lá. It's in your Está mind. na sua mente. It's not actually present Não está ali presente to your senses aos seus sentidos, or never wholly perceived in ou que reality. nunca foi apresentado na realidade. But you see it. Mas você vê. And even the devil can give you E dreams. até Satanás pode te dar sonhos. The devil can even give you visions. Ele pode te dar visões. Or you can have those visions that you create Ou você pode ter as imagens que você criou, because the devil gave you fear. porque Satanás te deu medo. So you begin to create Então você começa a criar então bad thoughts. pensamentos maus. And then the thoughts can actually start Aí to happen. aquilo pode começar a se manifestar e acontecer. There's so much in this Bible Tem that tanto nessa Bíblia baby Christians don't even que cristãos bebês comprehend. não conseguem compreender. Imagination is the Imaginação. mental faculty of forming images Imaginação é a faculdade mental de formar imagens and ideas e ideias
concepts conceitos that are not que present não estão to the presentes senses, aos sentidos. seeing something in your thoughts, Ver algo em seus pensamentos, and you even start to picture até it. mesmo ter a imagem, This can be creative, começar a it can visualizá-lo. be Isso innovative, pode ser criativo, inovador, and also can be mas devilish também pode ser diabólico and demonic. e demoníaco. This is where Satan gets in É onde Satanás entra with thoughts. com pensamentos. Then if we begin to meditate, Então, se a gente começa a meditar, what did the Bible tell us to o que a meditate? Bíblia nos fala? Think on things Pense nas coisas that are lovely, que são amáveis, that are que good, são boas and of good nature, e good virtue, de boa virtude, that are virtuous. que é boa virtude. So what would Satan want you Então, to o do? que Satanás quer que você pense? Get men to think on Quer que um sexual homem things. pense nas coisas sexuais. Get people in fear to start Quer que as pessoas thinking ficam on em deadly medo things. para pensar em coisas errantes, Fear of mortas. people Ou ter medo are gonna think do this que about as me. pessoas vão You'll pensar. never preach the É gospel. tudo sobre. Se eu pensar do medo do que as pessoas vão dizer de mim, eu nunca vou pregar o evangelho. You'll never post nothing on Você social nunca vai media, postar nada na rede social. but other things E somente outras that coisas that don't offend, que não ofendem. right? Because we're afraid, Porque nós temos medo. because we are imagining, Porque nós imaginamos. but we have to imagine God stepping Então, in when nós we temos que obey Him, imaginar Deus entrando em cena Opening quando the nós Red obedecemos Sea. Ele. Deus abrindo um mar vermelho. delivering Deus us, libertando-nos. fighting for Deus us, lutando a nosso favor. and E when everything comes against quando us, tudo levantar-se if contra God nós, before you, Deus vai estar com você. He says, who cares? Ele fala assim: God before you, who can be against se you? Deus é In other contigo, words, quem pode levantar contra você? if God before you, it doesn't matter who comes against Se you. Deus é com você, não importa quem levantar But make contra sure the você. God that's for you Certifique-se que Deus está com isn't a você. God Então, esse é o made in motivo. your own imagination. E certifique-se que não é um Deus que é feito pela sua própria imaginação. Jesus loves me. Ah, Jesus me He'll never ama. do that to me. Ah, então He'll never Deus let nunca vai that. fazer isso comigo, nunca vai permitir Do you isso know last comigo. week's Ei, message? sabe a mensagem da semana passada? It says God Diz que will Deus send vai a enviar strong illusion uma ilusão forte to those para aqueles who love not que não amam the truth. a verdade. Everybody loves Todos Jesus, amam Jesus, the one of their own making. o Jesus que eles mesmos criaram na mente deles. But what about the one Mas that's e preaching o today? Jesus que é pregado hoje? The real one. O verdadeiro. This is Satan getting in our thoughts, Satanás entrando em nossas mentes, and we meditate. intervindo com pensamentos, e a gente começa a meditar nisso. And then we see how fear is formed Aí- from out of nowhere. Vemos o medo estalando sem saber de onde está vindo. And then the devil will make you bow down to the image. Aí Satanás vai fazer você prostrar diante da imagem. We either bow to Jesus or we bow to fear. Nós vamos, ou a gente vai prostrar para o medo ou prostrar-se para Jesus. And I was thinking when God was giving this E eu message, pensei, quando o Senhor estava entregando essa mensagem, what do we got to do most of the time? o que nós fazemos muitas das vezes? When we look at the phone, Olhamos no telefone, we always bow down. sempre a gente prostra. And what's on this phone? O A que- bunch of images, O que tem aqui? Muitas Google imagens. searches, Busca lies, no fears, Google, words, mentiras, selfish medo, ambitions, ambições próprias, TikTok posts, TikTok, posts, fashion, moda, everything the world can tempt you tudo que o with mundo pode te at the atentar. push of a button. Num botão, apertado um botão. And you bow to Aí look você at se it. prostra para ele. Oh, but I'm on Bible Gateway. Ah, mas eu leio a Bíblia, eu estou jogando um jogo bíblico. Yeah, how often? Com qual frequência? People say things like this. As pessoas falam coisas assim: Kiss the ring. beije o anel A lot of politics or na política. our president, Nosso presidente, without saying any names. vamos falar nomes. Oh, he kissed the ring. Like Ele beijou o anel. he said all this, but he gave in. Mas ele pensava assim, mas ele submeteu. The Bible says that we have a ring, A Bíblia fala que nós temos um that we have anel. a scepter, Nós temos um cetro. and we also have a ring if we're the Nós bride of Christ. também temos um anel se somos noiva de Cristo. And the Bible also says, A Bíblia também diz: kiss him, beije a ele. kiss the truth. Beije a verdade. Aleluia. Yes. Or we begin Ou nós começamos to have a Judas kiss. a dar o beijo de Judas. Or Ou the Bible a Bíblia says diz that we que begin nós começamos to a be deceived. ser enganados.
we become deceived. Começamos a ser enganados. You think Judas wasn't deceived? Você acha que Judas não foi enganado? And before he realized how deceived he was, E antes de perceber o he was o conspiring pecado que já estava atolado nele, ele with começou hate. a conspirar e através da ira, in the form de uma forma of religion. de religião. Many people conspire Muitas pessoas trazem conspiração with hate com in the ódio form of religion. como uma forma de religião. That's why you hear him holding signs. Por isso que vê pessoas com Turn or placas na burn. mão e falam, ei, once again, the word? Turn or burn. Ou você se converte ou você vai queimar. Repent or perish. Arrependa-se ou você vai morrer. Preach all about what God hates Só prega aquilo que Deus odeia, instead about what he loves. ao invés de pregar aquilo que Ele ama. The religious. A religião só faz isso. Think about anything we imagine that comes against the word of God. Pense, qualquer coisa que imaginamos que há de encontro à palavra de Deus. The Bible says we are A made Bíblia fala que nós in somos the criados image segundo a imagem of God. de Deus. But that's only Mas somente, now for only us agora somente para nós who are born que again. somos nascidos de novo. Because before, Porque antes, that was in the garden. estava no jardim. God Deus formed Adam out of the criou dirt. Adão segundo a sua imagem. And then Então, he breathed ele deu Into fôlego his de vida nostrils. às suas narinas, and he gave him life. deu vida a ele. And then Então, he put him asleep. ele colocou ele para dormir, And then he took aí ele tirou out of his da side costela dele Eve. Eva. And then E então, he said, ele disse, the two os dois shall become se one. tornarão um. And what God separates, E o que Deus what God puts O que together, Deus ajunta, no man can separate. nenhum homem pode separar. And then E então, they were together. eles estavam juntos. And then E então, the serpent came to Eve a first. serpente primeiro veio até a Eva. Because Adam was the one in Porque charge. Adão era aquele. To seduce him. Para então To ela tempt him. pudesse seduzir como a igreja. And so ela pudesse she seduzir. tasted and seen it first. E primeiro ela testou e experimentou o primeiro. Once she did Uma that, vez que ela fez isso, the Spirit was actually using her o Espírito já estava usando ela to para tempt Adam. tentar Adão. And then all of a E sudden, de repente, after depois, she was still covered by Adam. ela Because ainda, God's a God of ainda order. estava coberta por The Adão, porque Bible Deus é um says, Deus de ordem. A Bíblia diz, when quando They ate. ele comeu, Then they realized they were both aí eles perceberam que os dois estavam naked. nus. She didn't realize she was naked yet, Ela até então não tinha percebido que ela estava nua, because there was still time to repent. porque ainda tinha tempo para ela arrepender. Because Adam was the one in charge. Porque Adão era aquele Adam was the responsável. covering. Adão Adam estava cobertando ela, em cobertura dela. was the one God told, Deus tinha falado para Adão, and He told her. e ele disse para ela. Then, E então, boom! At that moment, pum, naquele momento, the glory lifted. a glória saiu. The Bible, A Bíblia diz: God said, "If you eat of this, you will se você die." comer disso, Deus tinha falado, você So at morrerá. that moment, Naquele momento, the image a imagem of Satan de Satanás began to começa be in mankind, se tornar a imagem and every one da of us espécie dele. Cada um de nós that are born in this que somos world nascidos nesse mundo, are sons of the devil. somos filhos de Satanás. Until we Até repent que venhamos chegar nesse Until lugar we de apply the arrependimento e clamarmos pelo sangue and e till we're born again. sermos nascidos de novo. So even all those Então, religious até leaders, líderes all the religiosos, Jews, os you know how judeus, the creation, the church worships aqueles a qual as igrejas adoram eles. Israel. They Esses worship. são reais, adoram eles. Well, Bem, before Abraham, antes de Abraão, he said, "I am." ele disse, eu sou. Abraham was created. Abraão Nations were foi created. criado, as nações foram criadas. We were created, Nós somos criados, but we are one with mas God, nós somos um com Deus, made in the image of God. feito segundo a imagem de Deus. And then E então, even Mary, até Maria, that everybody que worships, todos adoram ela, was made in the image foi of feito God segundo a imagem de Deus, until até she became born again ela nascer de novo, after the cross. depois da cruz. So Então, God Deus, applied the blood pelo sangue, on all those who had faith aplica para todos aqueles que têm in fé the Word na palavra and in the Torah e na and Torá in God's ways. e da forma de Deus. And all of them, E todos even when they aqueles. died, we all are Quando- out of this, out of time. Então, quando morremos, estamos fora So all desse of a tempo. sudden, Então, de repente,
All of a sudden, De repente, what happens? o que acontece? Jesus comes Jesus vem and tells Nicodemus, e fala para Nicodemos: you must você be deve born nascer again de novo to enter. para entrar And no then, reino de Deus. Então, it wasn't until after Jesus foi somente depois de Jesus died, morrer, tore the veil, ele rasgou o véu, and brought us back nos trouxe de volta to where we were in the aonde garden, nós estávamos no jardim, that now para que agora we are being transformed viemos ser transformados back into the de image volta à imagem of God. Now de we are, Deus. Agora nós somos, if you read Romans se 8, você ler Romanos 8, no more orphans. não tem mais órfãos. See, all them before Christ Antes de Cristo, were still orphans. ainda éramos órfãos, They were still, ainda eram, had that, just like the testimony of the prodigal son, como o testemunho do filho the pródigo, big brother thinking. como eles pensavam, o irmão pensava, They were still servants. ainda eram servos. But Jesus says, I no longer call you Mas servants, Jesus fala: eu não chamo você mais de servo, but sons. mas de filhos. And now what happens? Agora o que acontece? We were all predestined Nós fomos todos to be predestinados conformed para sermos conforme into the a image imagem of Jesus. de Jesus. Because Porque Jesus Jesus was the visible foi a image imagem of the visível invisible do God. Deus invisível. Because he was God. Porque ele era Deus. Aleluias. So we have a church full of Nicodemuses. Nós temos igrejas cheias de Nicodemos. We have a church full of older brothers. Temos igrejas cheias de irmãos velhos, We mais have a velhos. church full of Temos uma igreja cheia rich young de rulers. pessoas como jovens ricos. Jesus, Jesus, how como can I obtain eternal posso life? obter a vida eterna? I go to church. Eu vou para a igreja. I read my Eu leio minha Bible. Bíblia. I love my Eu neighbor. amo meus próximos. I do all these Eu things. faço todas essas I don't coisas. steal. Eu não roubo. Like I'm an outstanding person. Eu sou a pessoa fora do, I'm one of the most self-righteous eu guys sou you'll a pessoa ever mais meet. justa que já teve dentro dos padrões. Go sell all you have Então vai lá e vende tudo que você tem. and give it all to the poor E and dê come aos follow pobres. me. Vem e siga-me. That's why everybody goes É home onde sad muitas pessoas ficam tristes when the real com gospel's preached com o verdadeiro evangelho. because they want to live for their own Porque eles images. querem viver segundo as suas próprias imagens. 2 Corinthians 2 Coríntios chapter 10, 10, 3 through de 7. 3 a 7. And this is where our daily warfare comes in. Aí que a nossa batalha diária entra. See, we have this false thing. Say a prayer and I'm going to heaven. Tem essa coisa falsa que, se você fizer uma oração, você está salvo. Jesus never led anybody to say a prayer when he Jesus preached. nunca deixava ninguém fazer uma oração quando ele estava pregando. Your faith saved you. A sua fé te salvou. Your heart. Seu coração. Even Paul. Até Paulo. Paul said things in the Paulo New diz Testament coisas no Novo that Testamento brought religious spirits in the que church. trouxe coisas, Oh, wait, espíritos wait, religiosos dentro da igreja. Ei, mas espera aí. Paul wasn't there on the day of Paulo Pentecost. não estava lá no dia do Pentecoste. When Paul got the baptism of the Holy Quando ele Spirit recebeu o batismo do Espírito Santo and the gifts of the Holy e os Spirit, dons do Espírito Santo, what happened? o que aconteceu? He said, oh, if you speak in tongues, Ele fala, se você orar em línguas, make sure there's an interpreter. certifica-se que tem alguém que vai interpretar. But in the book of Acts, Mas no livro de Atos, the first o interpreter primeiro of all the o primeiro tongues que interpretou de todas as línguas was the Holy foi o Spirit. Espírito Santo. Aleluia. Yes. Because think about it. Porque pense sobre isso. 120 in an upper room, 120 ali, reunidos, all waiting for no cenáculo, aguardando 10 days. 10 dias, This is like 50 days 50 when the Holy dias, Spirit o came Espírito Santo veio. after Jesus was on the cross. Depois que Jesus morreu na cruz. And then they went to the upper room, Aí eles foram no cenáculo. including Mary that did not have the Holy Spirit Maria, que não anymore tinha mais o Espírito Santo, after Jesus was born. depois que Jesus nasceu. Because the Holy Spirit in her O left Espírito with Santo Jesus. estava em Jesus, que saiu com Jesus. But we pray to her. Mas And we- nós, muitos ainda not we, oram but many religions. por elas. Muitos religiosos ainda oram And por then what elas. happens? Mas o que aconteceu então? What happens? Right here, what O happens? que aconteceu então? Think about it. Pense sobre isso. 120 flood out of the upper room. 120 ali no cenáculo. And there's Grecians and Aí this. cristãos They name out 18 different languages. tinham 18 línguas diferentes. And it was a holy day or E era um something. dia santo, algo do tipo.
So God knew that the whole Então center Deus would be sabia que filled with people. estava cheio de pessoas no cenáculo ao redor, estavam pessoas de várias línguas e And none of nações. them were preaching E one-on-one. nenhum deles estavam pregando um a um. None of them. Nenhum deles. They all were just Todos overtaken estavam tomados with tongues. com línguas. And just, Todos orando em línguas overflowing. e fluindo, and all of them derramando. we all have our own E tongues. todos temos a nossa própria So you língua. got 120 Então tinha different 120 tongues línguas diferentes coming out, saindo, overflowing, fluindo, and then all these e people. todas as pessoas, And the Bible never e a said Bíblia nunca disse, they preached, because que that's what Baptists and pregaram, religion tells porque you. assim, são batistas ou And they say it's conhecidos gibberish religiosos and it's not que for now, tentam blah, blah, falar, blah, blah, mas blah. isso é assim, assim, blá, 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 blá. And they can't come out, Aí quando vem, and they began to testify. eles começam a testificar. We heard. Nós ouvimos. They heard Eles ouviram all todos the testimonies os testemunhos of God de Deus in their own language. na própria língua deles, cada deles. They were considered Eles estavam considerados 120 drunk men. eles foram considerados a serem The last thing was on their 120 mind was go try to Cent- talk to people in tongues. 120 pessoas bêbadas, que para eles, segundo a conspiração deles. But because we're now, Mas they agora had the image of God nós started in temos a them. imagem, vemos a imagem de Deus agora agitando neles. God's voice A came out voz of de them. Deus saindo deles. But the Holy Spirit was Mas there o Espírito now, Santo agora está ali and He made e ele every. fez com que cada The miracle was o milagre era all that noise. todo aquele barulho. God, Deus because He's a creator. começa porque ele é o criador. He turned it Ele pega just isso, like He turned one assim como ele transformou or a couple loaves of bread pão, dois os into pães, e 5,000. transformou em 5.000. He turned one Ele sound, pegou som. and when we're all in unity and E spirit, we're quando breaking estamos open the todos em unidade, heavens. estamos entrando nos céus, terceiro céu. Sometimes God's waiting to inhabit the Às church vezes Deus aguarda isso acontecer na when every igreja. one of us create Para a que cada sound de nós libere out o of our som spirit. do nosso He's espírito, just waiting for unity. esperando você, a unidade. And then He just Então ele floods. vem e aleluia. That's why it's important to be Por in isso que é importante unity estar em unidade with the body of com o Christ. corpo de Cristo. You can't sit at home your whole Você não life pode ficar sentado a vida inteira and ou think ficar you're em not going casa to be deceived. achando que você não vai ser enganado. Because God Porque Deus has a church. tem uma igreja And the church is not solo. e a igreja não é solo. And do not forsake the assembling together. E você não pode He's warning. pode negar estar Because many people get congregando. offended at religion Muitos ficam ofendidos com a because they've religião never tasted the real church. porque nunca experimentaram a igreja verdadeira. And many people love religion more than the Muitos power. amam mais a religião do que o poder de Deus. So all of a sudden, Então, if de you go repente, read the book of vai lá Acts e in lê o livro chapter de Atos, 2, capítulo 2. it said they all A palavra heard fala que todos and they ouviram. said, they were even testifying, this is Eles crazy. testificaram, isso é louco. Because there's Grecians Porque and tinham gregos. he named it out. He named out A palavra 18 fala different 18 countries, nações languages diferentes e línguas in the diferentes crowd. no meio da multidão. And they're like, that was the main E miracle. ali foi um milagre maior. And we heard the E testimonies vemos of o things. testemunho. Go read the book of Vai lá, Acts. lê o livro de Atos. In King James, not when Vai lá man's changed na it. versão King James, não em outras Easy versões reading. que um homem fica They all mudando para heard. They would have facilitar. to hear. Não. And then you have to use common Aí você sense. tem que usar os comentários Because depois. people are preaching, Porque as pessoas estão pregando, you don't speak in tongues aí você não ora em unless línguas, there's an interpreter. a menos que tenha alguém interpretando. We left out. What if the Holy Spirit Aí, wants to interpret? mas o Espírito Santo for the person. que interpreta para a Paul pessoa. Paul was not Paulo there não estava lá on the day of no dia do Pentecost. Pentecostes. He murdered the Christians Ele estava matando a os few cristãos. weeks after the day of Poucas Pentecost, a few semanas- months, a few years. Poucas semanas ou dias depois He do had his own Pentecostes, encounter. ele estava matando. And he wasn't connected Ele to não the estava church. conectado com a igreja. So he had to walk solo Então, for 3 ele years. teve o seu encontro, ele teve que andar sozinho por 3 anos. But he started the Mas ele church, começou churches igrejas with his own thinking. He didn't have. e com suas próprias. He only had that one encounter, him and Ele God, and ainda he não began to learn tinha about essa things. conexão. Ele começou a ouvir sobre coisas.
So we have to Então nós temos que every knowledge ter todo o of conhecimento Jesus de Jesus to the full counsel em todo o of the conselho Holy Spirit, do Espírito of Santo, the whole Bible, de toda a Bíblia, or else we'll become religious. senão nos tornaremos And people religiosos. will quench the Senão Holy as pessoas vão Spirit. apagar o Espírito Santo. And what if you got the E gift se você tem os dons of interpretation de interpretar and tongues? em qualquer língua, So what if God's mas e speaking se Deus está falando, and then you're hearing what's spoken, aí, all of a sudden aí você está ouvindo aquilo que está sendo falado e de repente you speak. você fala. I do it all the time. Mas a All todo of a tempo, sudden I'm thinking about something, imagining, muitas vezes imagine, está right? We're talking pensando about alguma imagine. coisa, imaginando um mundo de And I coisa. start praying in Aí eu começo a orar em tongues. línguas. And then I begin to pray Aí eu começo a orar in my own language. na minha própria língua. And I'm praying Aí eu estou orando, what God wants me to pray Deus quer que eu ore in my own na language. minha própria língua. Where did that come from? Da onde vem isso? From the gift of the Holy Do dom Spirit. do Espírito Santo. We need to open ourselves up because Nós às vezes doctrines não abrimos a nós mesmos, não that fomos livres, Satan has created porque because of por jealousy, causa de because of doutrinas que divisions, foram criadas por because of Satanás, por sensationalism, causa de inveja, because por of causa false de and doctrines of falsas devils, doutrinas, it's been dividing por the causa de church. estudos religiosos que têm dividido a igreja. For our weapons, Porque as nossas armas, 2 Corinthians 2 10, Coríntios 3-7. 10 de 3 a 7. For we walk, Porque nós, for though we walk in the flesh, porque embora andando na carne, last time you guys remember this. lembra disso? A última vez? In this point, he's not talking about walking in the flesh Estamos falando aqui andar in na carne, sin é and pecado, perversion, perversão, witchcraft, feitiçaria, strife, debates debates. that he's speaking about in Romans. Em He's talking Romanos fala about that sobre because we're living in the isso. earth and Isso aqui tá falando humans. em viver como We're humanos, como ser humano. But he's not talking about the other Ele não ones está falando walking in sobre the flesh. You will not fulfill the, perversão you'll e fulfill outras the lust of coisas. the flesh. Como não, estando no espírito, você não vai Because conseguir we fazer a walk carne, porque In this aspect of nesse the aspecto flesh, aqui da carne but we can be walking in the spirit in this é flesh. no natural, mas ao mesmo tempo, estando natural, andar em espírito. Nesse Just for aspecto, those that might get confused. para não confundir aí a cabeça de alguns. But we do not war after the Porque, flesh. embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. That means I don't try to prove myself. Significa que eu não estou tentando me defender. I seek God that shows me that I was right. Eu busco a Deus que me mostre And que then eu I estou rejoice in the certo. truth. Então eu me alegro na verdade. I don't punch somebody in the face Eu não vou dar um soco na cara de alguém because they hurt me. porque eles me machucaram. I pray for them. Eu oro por eles. That's how you war in the É spirit. assim que você vence no espírito. So we fight, Então nós lutamos for our weapons que as nossas armas are not carnal, não são carnais, but mighty through mas God, poderosas em Deus pulling down para strongholds. destruir as fortalezas. Some would say Alguns vão dizer a stronghold que fortalezas is also when it's a stronghold in your mind, it's a também mindset. é algo na mente, é mentalidade. So many people are Então set in muitas their pessoas ways. já criaram Set the way o seu they do their próprio, ministry. seu próprio Set the way they forma preach the de gospel. ministério, a sua Set the própria way forma de ver o they pray for evangelho people. deles, a Set forma the way they deles do church. de orarem para as pessoas, a forma deles de igreja, Set the way a forma que eles já criaram, they believe. que eles acreditam que é Mindsets, mentalidades, é strongholds. fortaleza. Because if the stronghold's in your mind, Porque- it's a mind stronghold, Porque which is a as mindset. fortalezas está na mente, isso é chamado de fortaleza. And only people that are free can see E people with strongholds. só pessoas que são livres podem ver pessoas que estão nesse contexto, But they don't love the truth, mas eles não amam a verdade. so they believe a lie. Então eles acreditam na mentira. And look how. Veja, como? Casting down Destruindo images, imaginações, imaginations. imaginação. And if they start with a word E começam com a palavra or a thought, ou pensamento. sometimes you don't Às realize vezes você não percebe when Satan's que quando whispering to you. Satanás ele está it's already turned to a conspirando thought. algo a você. Have you ever been walking aquilo já or this, or entra at the grocery na store? sua mente. Você já entrou num And out supermercado of nowhere, e do nada you start thinking about something, você começa a pensar em algumas coisas and it's not always good. e não é algo bom. You didn't just start thinking about Você that. não foi do nada que você começou a The pensar devil naquilo. made you start thinking Satanás about começou that. a fazer você pensar sobre aquilo. Ever start driving, Aí quando você começa a dirigir, and all of a aí sudden de repente you feel like you might get into an accident? você fica com medo de ter um acidente, alguma coisa. The devil Satanás put that thought in you. colocou esse pensamento em você. Have you ever? Você já viu? All of us done that. Todos nós já fizemos isso. Somebody says something nice about you, Quando alguém fala algo bom sobre você, but Leviathan and mas Leviatã, jealousy o inveja,
You think Você pensa, they meant something else. falaram isso, mas está pensando outra coisa. Oh, that's a beautiful dress. Nossa, esse vestido seu é bonito. What are they trying to say? O que isso quer dizer com isso? What do they really think about my Mas o que eles estão dress? pensando sobre a meu vestimento? I know they don't really like Eu sei me. que eles não gostam de mim. Maybe they know Talvez eles sabem that there is something in that relationship and they're que trying their tem best. alguma coisa ali no relacionamento e to estão tentando compliment you. o melhor para cumprimentar você. And the last thing the devil wants A to do última coisa que Satanás quer is let you believe that. é que você acredita que aquilo é verdade e é sincero. Think on things that are lovely Pense nas coisas que são that are amáveis, pure, que são puras and of a good report. e que têm de boa fama. Everything from the third Tudo heaven, que do terceiro céus. faith, Fé, hope, and esperança love. e amor. Everything from the second Tudo heaven, do segundo céus. manipulation, Manipulação, witchcraft, Feitiçaria, control, controle. go on and on. E ali poderia continuar a lista. And false prophets are in the pulpit, Falsos always profetas são sempre preaching no from the púlpito second heaven. pregando sobre debaixo dos segundos céus. Satan has lots of gifts too. Satanás também tem esses dons também. How do you think those people now can read your mind and tell you this Como and tell você you acha que that? essas pessoas conseguem ler a sua mente e falar coisas para você? That's the devil. Isso é Satanás. That's fortune telling. That's Isso aí são divination. adivinhações. And they change the name to like mentalist. Aí eles mudam o nome de algo mentalista, The mental. closer we mentalistas. get, we're going to think Quanto mais próximo a gente chega that our mind da nossa mente, is doing it all. está fazendo tudo. Now the Tower of Babylon Agora a torre de Babilônia becomes man's mind se torna a mente do homem in the end days. nos últimos And dias. men of corrupt minds E o homem com mentes come corruptas, together. eles se reúnem juntos. How? Como? Go read it. Vai lá e lê. And they come against God. E ali eles levantam contra Deus. I don't need Eu não preciso. God to heal me. Deus, conseguindo? I don't need God to heal me. Eu não preciso que Deus me cure. Now we can put chips in our brain and if Agora we can't think or, podemos colocar um chip na nossa mente, Deus, oh, I can, e agora recuperar. let me rely on the 7 mountains. Deixa eu depender das Let me rely on science. a segunda montanha. Oh, we have a cure now for this. We Deixa eu have a cure depender for da this. ciência. That's great. Temos Use crescido it. nisso, avançado nisso outro, ok, usa isso. But don't turn it into your God. Mas não permita que isso se torne o seu Deus. It says this, casting down imaginations Destruir imaginações and every high e thing toda a altivez that exalts itself. que exalta a si mesmo. You don't even have to exalt it. Você não precisa exaltar. It'll begin to exalt Isso itself. vai começar a exaltar a It'll si begin mesmo. to take Ele over vai your começar a mind. tomar sua What do you mente. think exalting yourself means? O que você acha que significa exaltar a It si begins mesmo? to be your God. It begins Ser to be o seu Deus. what you worship. Fazer aquilo que você adora. Whatever you bow to Tudo que você prostra Whatever para you Ele, fear, tudo que você tem medo, is what you worship. aquilo que você adora. Você adora It aquilo is. que você tem medo. That's why there's a healthy fear of the Então Lord. tem o temor do Senhor, que é algo saudável, It's the beginning of wisdom. que é o início da sabedoria. Fear of man Mas o medo do homem is the beginning of man's é o wisdom. início da sabedoria do homem. Fear O of this medo world deste mundo is the beginning of man's é o wisdom. início do conhecimento do homem. People will do anything As pessoas farão tudo to make their life longer. que for possível People para prolongar mais have a lot a of vida money. deles, estender mais a vida deles. Vão pagar The muito dinheiro. greediest people in the world. Vão, conseguindo? The greediest people in the As world. pessoas no mundo mais em necessidade, You, você, they get a sickness, pessoas ficam doentes. a life-threatening sickness. A vida agora muda. They'll spend everything they have As pessoas gastam tudo que eles têm to extend their life. para estender a vida deles. And Jesus even said, E Jesus disse: if you want to save your se life, você quer salvar a sua vida, you'll lose it. você vai perder ela. They never wanted to help Eles nunca quiseram ajudar all these institutes. todas essas instituições. We can name off all the Podemos things where they have. Dar nome de todas elas que They do eles, research que and eles têm, everything. que eles fazem. But the minute Mas o minuto em que it touches them, isso toca eles, they become one of the biggest donors. eles começam a ser os maiores these doadores institutes. a essas Or when instituições. when it touches someone Quando in their toca family, alguém in na their família flesh, deles, na carne, no natural, and then everyone says, aí eles começam a sentir. "Oh, they're such great Aí eles philanthropists. falam, tem uma empresa filantrópica Oh, incrível, grande. What good people! He's given half his Olha,
Let's say someone like Elon Musk. Podemos dizer como Elon Musk, deu Might be metade the dos seus first bens. trillionaire the world has ever Talvez had. talvez o primeiro trilionário que o mundo já teve no mundo. Something Já teve. touches him Alguma close, coisa tocou nele. right? o Stuff próximo. began to touch him Aí quando começa a tocar nele, in the last 2 elections. aí as últimas 2 eleições, And then he flipped aí mudou. and he began to give his money Começou a dar o dinheiro dele to a whole different source. para várias outras fontes, instituições. So much the devil wants to touch Então, you. o que Satanás quer te tocar? So the point of what I'm O saying, ponto onde eu quero chegar é the greediest person in the world a pessoa com mais necessidade wouldn't say, you know what? que I tiver. put my life in God's hands. Ela fala assim: olha, eu coloco a minha vida diante de Deus, nas mãos de Deus. There's always going to be E sempre haverá an image uma imagem for him para ele to give all his money to. derramar ou colocar todo o dinheiro dele sobre aquela imagem. Go look at that. Vá lá e olhe isso. And having an all readiness E ter. to revenge all disobedience. Now let me go up in that start. Casting down imagination, Destruindo- every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Destruindo toda imaginação e toda altivez que exalta contra o conhecimento de Deus. And who is E quem é? the visible image A imagem visível of the knowledge of God? do conhecimento de Deus. It's Jesus. É Jesus. Who is Jesus? Quem é Jesus? In the beginning was the No Word. começo era a palavra, The Word a palavra was God. era Deus, The Word was with a palavra God. estava com Deus, And then e então the Word a palavra became flesh, se tornou dwelt carne, among us, habitou entre nós, died for us, morreu por nós and put His image e in colocou a us, imagem dele em nós, that we might, para que nós and that pudéssemos we should e become deveríamos the Word of God nos too. também tornar a palavra de Deus. Some people, all they know Algumas pessoas, todos que eles sabem, is what? é o que? Matthew 3:16. Mateus God 3,16. so loved the Porque world. Deus amou o mundo, God, He loves me. He loves me. Deus me ama e me ama. That's why He came Por isso que ele and veio died for this e Word. morreu por esse mundo, por essa That you palavra. would eat it every Para que day. nós That pudéssemos you would believe comer it. todos os dias e That you crer would make that the image e fazer com que that isso you worship. se tornar imagem para você adorar. Verse 6, and having all readiness to revenge all disobedience. E estando prontos para vingar toda desobediência, When your obedience quando a vossa obediência is fulfilled. for cumprida. Where was Christ's obedience fulfilled? Quando a obediência de Cristo foi cumprida On the cross. na cruz. Where does your obedience be Onde fulfilled? a sua obediência é cumprida. Does anybody even read the Bible? Do you need Se revelation? você lê a Bíblia, você precisa de revelação. Any man desire to follow after me Se algum homem desejar me and seguir does not deny e não himself negar a si mesmo and pick up his e pegar a cross, cruz dele, he cannot ele não pode be ser my sheep. minhas ovelhas, meus discípulos, minhas ovelhas. And how do we stop following Christ? Quando começamos a seguir a Cristo, When we begin to have Quando our own imagination. começamos a ter a nossa própria imaginação. Peter, Pedro, you've now been converted because you failed. agora você caiu, falhou. Do you love me? Você me ama, Pedro? Yes. Sim. Feed my sheep. Então alimente minha ovelha. 3 times. 3 vezes. Can you say you love me? Você me ama? All right. Você. Have a great life. Então tem uma vida. Have your best life now. Então vai ter uma melhor vida agora. Motivate other people. Motive outras pessoas. He had a good gift of motivation Ele tinha um bom de motivação. because he tried to motivate Jesus Então vai lá, tentou motivar not Jesus. not to pick up his cross. Não pegar a cruz dele. And he said, Ele disse: "Get behind me, sai de mim, Satan. You are an Satanás. offense to Aparte-te de me." mim, Satanás. You better Porque watch você está contra. who's speaking in your Você ear. tem que falar, tem que saber quem está falando nos seus ouvidos. Verse 7. Versículo 7. Do you look on the things of the outward? Olhando appearance? para as coisas segundo a aparência exterior, If any man trusts se algum homem confia in himself em si mesmo that he is Christ, que ele é de Cristo, let him think again. pense isto por si mesmo outra vez. Do you see that warning? Vê essa manhã The image a imagem of the beast, da besta, the worship, the adorando dependence on governments, o on governo, religion, religião, on tradition, os cristãos, on anticristãos, all these things in the end time. todas essas coisas do fim dos tempos. Think again. Pense de novo, Think again. pense de novo.
Who are the only ones that didn't bow down to Daniel? Quem foram aqueles To the que não statue of prostraram Nebuchadnezzar. a estátua de Nabucodonosor? They didn't bow, Eles não prostraram and it looked like they lost. e parece que eles It looks like perderam. they were defeated. Parece que eles foram All the people that derrotados. conspired As with pessoas que estavam religion, conspirando, os religiosos, all the antichrist todos os spirits espíritos do that have been in the world anticristo since dos the últimos beginning, the dias, Bible says in que the first John and estão second já no John, mundo desde o início, como a palavra disse, they were rejoicing eles estavam alegrando, until até que Jesus showed up. o Jesus se manifesta, entra em cena. And what happened to them? E o que aconteceu com eles? They got thrown in. Eles foram lançados. The same thing the devil's plotting against A you, mesma coisa que Satanás vai planejar contra você, it's going to happen to him. vai acontecer com ele. If Se this is you. esse é você. If any man Se qualquer homem trusts in himself, confiar em si trust mesmo, in the government, confiar no trust governo, in his finances, confiar nas suas finanças, trust in his bank account, confiar no trust seu in his conta jobs, bancária, trust confiar in no the seu health care trabalho, system, confiar trust no seu sistema, in any of the sistema 7 mountains, imobiliário, ou qualquer uma das 7 montanhas, and all of them start Todos- and they end in this, todos começam assim their own self. e finalizam aqui em si mesmos. The 7 mountains is Satan sits and sete- deceives the whole world. 7 montanhas é onde Satanás senta e engana todo Science, mundo. Ciência, education, educação, Family, família, religion, religião, government. governo. It's all in the book of Está tudo no livro Revelation. de Revelações. Arts and entertainment, Está ali, Hollywood. Entretenimento, Do you know Hollywood. how many images get Sabe planted in your quantas mind? imagens que são how criadas the na sua mente Antichrist spirit e is como o using espírito de anticristo está all usando kinds of movies and todas as everything formas de to filmes desensitize para you? poder já sensibilizar você? Why do you think these UFA movies have been there since the 50s? Por que você acha que tem filmes sendo lançados desde os anos 50? And only now, E somente agora the government's beginning to release o things governo começa a liberar coisas, because now they have the porque technology agora eles têm tecnologia to make them really appear to you. para fazer essas coisas aparecerem bem a você. And if not, it's Satan behind it, Mas se and it's a demon. Satanás está ali por trás, é algo demoníaco. Oh yeah, the Ah, sim. aliens are now, after all these years, going to Depois show desses up. anos agora que os alienígenas estão aparecendo. No, at the appointed time. Não, no and if tempo certo, se Deus- and if God does not shorten the days, Deus não estivesse encurtando even the o tempo, elect abreviado o tempo, até os will be eleitos deceived. serão enganados. And all those who E do not love the todos truth, aqueles que não amam a God verdade, sends a strong Deus delusion. vai enviar uma forte ilusão. Do you realize Você percebe even the ones that que fell até away, mesmo as pessoas that said a prayer, que disseram orações, many people were born fizeram and our parents are orações, Christians and we talvez just think we're Christians. os nossos filhos que nasceram, a gente acha que é cristãos e não são cristãos. There's going to be a rude awakening when they're Haverá um grande walking away from despertar Jesus, gnashing quando as pessoas estiverem falando de with their Jesus. teeth. But Lord, Mas Senhor, that's not just false preachers. não são apenas pregadores falsos. That's any of us that can be. Qualquer um de nós pode ser. I'm just trying to speak Eu truth. estou tentando falar a verdade. Like I'm doing everything I can to Eu eat estou the fazendo truth. tudo que eu So it's posso like, yeah, para of liberar a course, verdade. for me too. Sim, para mim My também. God. But Mas it's like, I gotta be careful what I hear. eu tenho que Is tomar that cuidado com Satan? Is aquilo that que eu the ouço. truth? Isso é So I gotta know Satanás? the word. Isso é verdade? So Para que eu this type possa of message- apoiar na palavra. Então esse tipo de mensagem, And then all the people that don't want to live it, they're Aí- gonna, oh, he's a false as prophet. pessoas que não vivem isso, não querem viver isso, falam assim: ele é um falso How profeta. many false prophets Quantos are telling you to renounce profetas Satan? agora Or estão how many falando false coisas para prophets você, are telling you to pick up your cross? seguindo How many false influências por prophets Satanás? or Ou devils quantos falsos at the altar que vão dizer para você para negar sua cruz? are telling you Ou estão te dizendo no altar to stop sinning? para parar de pecar? Quantos? But those religious people, Mas pessoas because religiosas, of pride, por causa de orgulho, begin to attack começam a atacar the remnant, os remanescentes, the real os reais, Jesus. verdadeiros. And the Bible says, A when they Bíblia- say I'm over here, over there, A palavra fala: Do not quando ouvirem follow falar them. que ele está aqui, ele ali, não segue eles. wherever I am, Quem eu sou, so shall my word be. assim, quem eu sou, a minha palavra também será. Wherever I am, Quem eu sou, so shall the truth be. a Line upon verdade line. vai estar alinhada, linha por linha. Everybody thinks mega numbers Muita gente pensa em mega números, means mega God. que significa que um mega Deus. How many know Quantos sabem?
Many of those falling que away muitos que estão apartando e are na in 10,000 apostasia, seat churches, tem, the whole tem church. igrejas de mais de 10 mil membros, igrejas grandes, que estão se apartando da fé, apostasia. The abundance Apostatando. of our heart, the mouth speaks. Da abundância do coração, a boca fala, o coração está cheio. The abundance of the Ou knowledge da abundância do conhecimento of God, de Deus, the mouth speaks. a boca fala. Just think about it. Pense sobre isso. He's warning and warning. Dá esse tanto de alertas e alertas. We are so blessed. Somos tão abençoados. And there's many that are so E blessed tem muitos que são abençoados. that are getting the word preached to them. Estão tendo a palavra pregada para eles. I can't live with an evangelistic message. Eu não posso viver com uma mensagem evangelística. I have to eat Eu it tenho que comer every day. todo dia, Think it pensando, every day. todo dia, Fight lutando against lies contra every day. mentiras, todo dia. And then E então you rejoice. você alegra. We were talking last night in Estamos the falando leaders ontem à noite, entre uma reunião de líderes, meeting about encontro, a lot of things. sobre muitas coisas. Everybody, nobody ever says to me, Muitas, hey, muitas pessoas nunca chegaram para mim e disseram: what you preach here, not one, never. Isso que você prega There's não some é things certo. about Nunca. The rapture or something. I'm talking about Eu não estou falando de preaching. doutrina, estou falando de Nobody pregação. on YouTube, nobody personal, nobody on Ninguém Facebook. no Facebook, no YouTube, pessoas And everybody pessoalmente. that visits As us or pessoas que online, vêm aqui, man, visitam e falam: uau, this word is straight from the throne essa of God. palavra veio Wow, direto do trono de the Deus. presence, the best Uau, church a I've ever been presença, to. uau, a melhor igreja que eu já estive. Uau. But they don't stick around, they fall Mas away. não conseguem ficar e permanecer, elas afastam. There's been thousands of people. Já tem milhares ou centenas de pessoas. And we got to be like, what's going on? Aí a gente pergunta: o que está acontecendo? Jesus went to the other side. Jesus There's a multitude. tinha uma multidão com ele. And we began to preach Aí ele começava a the pregar cross a and I am cruz. stuff and all that. Aí coisas In John semelhantes. 6:66. Em João 6, And 6, he even 6. said enough to call them disciples. E They ele must have ainda been até listening falou para os seus discípulos. long enough time to Jesus to call him a disciple. Jesus demorou um tempo para que eles pudessem chamá-los And the Bible says they chamar eles all de discípulos. left and went back to their houses. E a palavra fala que todos eles deixaram, voltaram para suas Jesus casas, was preaching. e seus afazeres. Jesus estava to all the pregando. Pharisees and Todos os Sadducees. fariseus e saduceus estavam lá. And it even said, E ainda disse: many of the Pharisees muitos dos believed, fariseus creram, but they did not confess him mas não confessaram ele. because they knew they'd get thrown out of the Porque ele synagogue. sabia que eles seriam expulsos da sinagoga. God is showing us little Ei, nuggets Deus nos mostra of standing. essas revelações, Peter and essas situações de Pedro. he denied Jesus to like a 5-foot tall woman at the fire. Ele negou a Jesus para uma mulher pequenina, uma mulher pequena lá no meio do fogo, But Jesus' aquecendo love no fogo. chased him down. Mas Jesus não expulsou ele, não lançou ele fora. I can go all kinds of ways. Poderia ir em vários lugares So the diferentes. good thing is, Mas o bom é, we're like, God, nós estamos I'm like, Deus. God, I can't do this. Deus, eu não posso fazer isso. We all better think that way. Mas todos temos que pensar dessa That's why forma. we have the helper. Por isso nós temos o the Holy ajudador, Spirit. o Espírito Santo. God, this is a hard word. Deus, isso é difícil, uma palavra They even difícil. said that to Jesus. Davi disse isso para They said to eles, Jesus, disseram isso para this Jesus. is a hard word. Uau, que palavra difícil de se ouvir. Who can be saved? Quem pode ser salvo dessa forma? With man, it's Com impossible. um homem é But impossível, with God, mas com Deus all things are todas possible. as coisas são possíveis. And who is God? E quem é Deus? The Holy O Spirit. Espírito Santo. Aleluia. He's not asking you. Ele não está te pedindo. He's just Ele telling you, disse, keep His word mantenha a sua palavra, your focus, focado Your image. na sua palavra, com a sua imagem. your worship, Você adore your truth. a sua verdade, a verdade. What do you burn O for? que você queima? Você queima pelo quê? To be an Instagram De estar no Instagram sensation? e ser influenciador? Right? What does Satan come out with? Satanás ele I've vem com never o quê? had, I don't have Instagram. Eu não I tenho don't Instagram, have TikTok. não tenho TikTok, Facebook was the biggest devil I had to steward Facebook, eu tive que ter to get the word out. manusear bem But para I'm only on poder social media for liberar a God, palavra. not for my Eu quero social associar a rede social para usar como ferramenta para side. Deus, não para mim. But with all I put aside, Mas as outras coisas coloco de lado. right? Snapchat, right? Então, isso é checar a si mesmo. I only found that out Eu só descobri like isso 10 years after it came out. uns 10 anos depois que And isso I'm like, veio what's Snapchat? apareceu. Eu falei, o que é isso? And but what was the foundation of Qual Snapchat? que é a Images, fundação right? disso? Imagens.
Images. Imagens. The devil's a Snapchat kind of God. Satanás é um tipo de Deus com letra minúscula. Right? He'll put a little image in your mind. Coloca uma imagem na sua mente. But see, I guess with Snapchat, I heard you can erase the pictures Mas really quick. se você vê uma imagem, você consegue apagar ela rápido, But you erase them here, mas você pode pegar but they're never erased. essa imagem e apagar in ela here. aqui, mas você nunca vai conseguir apagar ela daqui. I don't know who this message is for today, Não sei para quem essa mensagem vai ir hoje, but I pray it's for all of us. mas eu oro que seja para cada And um de everybody nós, that's going to todos listen on nós. YouTube. E vocês que estão ouvindo no YouTube. Aleluia. And he says, E ele disse, bringing into captivity every thought to the Trazer- obedience of Christ. trazer cativo cada pensamento na obediência de Cristo. And back to verse 7. Aí versículo 7. And let him himself think again this again. Let's say it again. Assim como ele de Cristo. Aí ele fala, You know, we never see these warnings, like just Jesus, it's like, if we really say, what was he saying? e quando a gente não vê essas alertas, muitas das vezes a gente pergunta, mas o que ele quer dizer com isso? Even I know Satan can never pluck any of God's children out of his hand. Eu sei que Satanás não pode arrancar nada daquilo que não for permitido para ele, ou que We estiver can nas mãos do deceive Senhor. ourselves out of the kingdom. Mas nós podemos enganar nós mesmos. That's why I hate No when people say, reino. once saved, always saved. Por isso que há um erro, às vezes, que muitos cometem, de falar, uma vez salvo, salvo para sempre. That's good, it is true É if bom, you se for, e seria verdade se follow the Lamb. você seguir o Cordeiro. But Mas, all the things that he said todas as here, coisas que ele diz aqui, if I believe that, se eu crer nisso, no, I don't believe that. I fear myself. eu não creio nisso, I então know what Shane is capable of. eu sei do que o Shane é capaz. If you tell me once saved, always saved, Se você me I know falar, they all they se did você me whatever. falar que uma vez salvo, salvo para sempre, eu sei lá o que muitos querem dizer com isso. There's no way. Mas não tem nenhuma forma. There's no way I would be fighting like Não this. tem como nenhuma forma. The good Senão, fight of faith. eu não estaria lutando There's no more passando faith. por essa batalha, a batalha da fé. If one saves, Então always saved. What do we have faith for? não teríamos fé. Why did he say? Ninguém seria Why fiel. did he say? Will I Então, find faith? como que ele vai falar? Eu vou achar fé na When I terra come. quando eu vier. Se uma vez salvo, salvo para sempre. He says, "Do not let." Ele fala, não deixe. In Revelation 2 and 3, Em Revelações 2, 3. do not let them steal your crown. Não deixe eles roubarem sua coroa. He also said, Ele também disse, "Do not let them. não deixe Do isso. not let me blot your name out of the book Não of deixe life." isso arrancar o seu nome do livro da vida. The book of life was Remover not o seu when you were nome. born in this O livro world. da Bíblia não é o It was livro when da you were vida born again. não é quando você é nascido nesse mundo, é quando Remember você we- é nascido de novo. We talked about when life started, Sabemos disso quando a vida and life ended começou. in the garden Ela começou when they ate from the tree of death, the knowledge of e good and finalizou evil. ali no jardim quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. But right, Mas é certo, their flesh didn't die. a carne deles não morreram, Life died. mas a vida morreu. What did Jesus say? O que Jesus disse? My words are A minha spirits palavra é espírito and they are life. e vida. And he is the tree of life. E ele é a árvore da vida. Aleluia. Uau. So we become born again. Então nós nascemos de The novo. minute you became born again, Aí você é Your nascido name de was novo. written in the O Lamb's seu Book of nome é Life. escrito no livro da vida. although the book of life was written, Uau, mesmo sendo escrito. because we're in time, Que nós estamos no tempo. God's out of time, he's already in Deus está eternity. fora do tempo. That's Está why na we all eternidade. meet together Por even isso when we die in the que nós flesh. encontramos juntos, It's like mesmo that. quando morremos na carne, porque é assim. Many multitudes Muitas multidões standing before the throne of diante God. do trono de Deus. Aleluia. So it's so important that we eat Então é every importante que nós line vamos upon line, comer precept upon linha precept. And even if you linha, can't eat all the preceito time, sobre preceito, at least believe it, creia. and it makes you stay with Him. Isso vai fazer você permanecer nele. Because even the elect would be deceived Porque até os eleitos serão enganados. if God doesn't shorten the time. Se Deus não abreviasse o tempo. What is shorten the time? O que é abreviar o tempo? All this technology, Toda all essa this images, tecnologia, all todas of essas imagens, Revelation todas as revelações is being sped up right está now. sendo Have you not noticed? acelerado Have you muito. not Você noticed? não percebeu isso? With Israel, with this, Com Israel, com esse tanto de coisas acontecendo? all,
80% of America is turning on Israel now? 80% agora estão apoiando Israel, os Estados Unidos. So God can Então squeeze Deus pode His espremer prophecies as in suas profecias that everyone's going to go para back que to their todos land. possam voltar para sua terra. You're not going to go back to your land Você não vai voltar para sua terra if Babylon is so great se for you. Babilônia é algo bom para você. Oh man, Ei, I live in the United eu moro nos States. Estados Unidos. It used to be great to be Jewish Era muito bom ser and judeu. live in the United States E viver nos in Estados the Unidos 70s, 80s, and 90s. nos anos 70, 80. But what happened? Mas o que aconteceu? Indoctrination, Doutrinações, lies and enemies mentiras, in college inimigos, and em professors colégios, and spirits através of de lying professores, spirits espíritos de mentira, captivating a generation, cativando gerações, deceiving the whole world. enganando o mundo inteiro. Satan wants to get in your mind Satanás quer entrar na sua mente with a bad thought. com pensamentos maus. Then he gets in your mouth. Then Uma vez que ele entrar, ele pega a sua boca. E agora, you start speaking. você começa a falar. The Bible A Bíblia says, disse: speak those things that are not fale as coisas que são as though they are. das coisas que não são como se fossem. That's what he told Abraham. É o que ele falou para Abraão. Well, Bem, let's think about that. vamos pensar sobre isso. If it's in the Se Word, está na palavra, it's not a lie. não está mentindo. Oh, but that's lying. Ah, mas está Not if mentindo. God said it. Não, se Deus disse. Oh, you're in sin, but the Bible says you're free. Ei, mas você estava em pecado. It's not a lie. Mas a Bíblia fala que And você when we está start livre. proclaiming our Isso freedom, não é mentira. Você começa we'll actually a start walking liberar in it. e proclamar a liberdade, você começa a andar na liberdade. so instead of prophets Então, ao invés de profetas or prophesying, ou de profetizar, they start to do divination. eles começam a usar adivinhação. Some call it prophet-lying. Prophesying, lying, prophet Ok, lying. profalar, profetizar, mentira, juntando as palavras. Straight up fortune telling. Fortunas de He's trying to mentiras. imagine all that right now. Ele You está got- tentando imaginar agora. Then what? We create an atmosphere. E nós criamos então uma Do you know atmosfera. when we have the image of God, we are creators. Sabe que nós temos a imagem de Deus e nós somos criadores? Speak those things that aren't as though they are. Você fala as palavras como God se said, elas "Let there existissem. be." A palavra ela fala assim, And there was. que haja, e então houve. Then he says, now we have the authority. Aí a palavra fala que nós temos autoridade agora. Adam said, Adão disse, whatever he said, it was. aquilo que ele We'll call this disse that. And he se was tornou. Ele dava nomes e se tornou. speaking in tongues. Ele falava em línguas. Adam must have been speaking in tongues. Adão And when he went, deveria estar orando em línguas. so Sharabah Então, Xarabá, in tongues em línguas, turned into an elephant se tornou um elefante in the garden. no jardim. It's for us now. Para Because nós he named agora. everything, right? Ele deu nome a todas as coisas, certo? How deep, Quão profundo, how wide quão grande, extenso. do we go in the truth? Nós vamos e entramos na verdade. We create our own atmosphere. Nós criamos a nossa atmosfera. Have you ever walked in a room Você já entrou num lugar and just felt e sente panic? pânico no lugar. Because before you got there were people talking about Porque fear. antes de They're você entrar lá, panicking, they're in você vê as doubt and pessoas unbelief. falando sobre o medo e So we ali walk de repente into tá em pânico e você entrou naquilo. That's why I walk into Por isso churches que nós entramos em igrejas and you just feel the e religion. você sente a religião, Because they've porque created eles criaram an atmosphere. a atmosfera. We have to create an Nós temos que atmosphere criar uma atmosfera of faith de fé and of glory. e de glória. Aleluias. Because it's Christ in Porque é us, Cristo em nós, the hope of a glory. esperança de glória. So we want you to imagine Então, você that. quer imaginar Imagine isso? Christ in you. Cristo em você, Imagine the glory. imagine a glória, Read the Bible. Cristo, Look at God's lê a glory. Bíblia, a glória de Deus. I had a 4-month visitation Aí in the eu tenho a glory. forma de God visitação da spoke to me glória. audibly. Deus falou comigo It de was forma amazing. I incrível. go back to Foi, that. ok, vou voltar naquilo. I was prophesying Eu to people estava on the bus, and profetizando as they pessoas were no crying and ônibus, being saved, eles and I didn't even know how to lead them e to the eu nem Lord. sabia como levá-los ao Senhor. Peter's shadow Pedro, a sombra de Pedro, healed people, curava as pessoas. or they at least believed that. Ou pelo menos eles criam Enough to say ao why. ponto de dizer, Because he created an porque ele atmosphere around criou him. uma atmosfera sobre We can ele. call it a glory Nós zone. chamamos de glória, ou nível, That's why I hate hanging out with a religious atmosfera people. de glória. Because then I got to contest with Aí the atmosphere. quando você pode contestar com a atmosfera. When there's division, strife, and Se debate, tiver divisões, you can debates, start to create an você atmosphere of começa hate. a criar uma atmosfera de ódio. Your smile is not going to cut it E o seu sorriso não vai cortar if aquilo, it's fake. se for falso.
Faith looks like something, A fé, ela tem uma imagem. and it'll manifest in the atmosphere. E ela Imagine all of us ela walking in a high level manifesta of na faith. atmosfera. Agora imagina todos nós andando num nível People alto de are going fé. to come in this As pessoas vão house entrar nessa casa from all over, de and outros just the minute vários they walk in the lugares. No door, momento que entrarem das portas aqui, they're going to be healed. eles vão ser curadas. Cancer, Câncer, whatever, qualquer tipo de enfermidade. because of the Por causa atmosphere. da What do you think happens atmosfera. when Por revival? causa, nós temos em avivamentos The atmosphere, a atmosfera. because we bring heaven. Porque trazemos os Well, céus. that's not biblical, Mas não é brother. bíblico, irmão. The first prayer that Jesus, they asked him, A primeira teach us how to oração pray. que eles perguntaram, Jesus, ensina-nos a orar. Ele fala, Father in heaven, Pai que estás nos céus. first of all, know who's Primeiro, God. saber quem é Deus. Hallowed be thy name. Get that straight. Santificado é o teu nome. Forgive Primeiro, us our trespasses. perdoa os nossos Now pecados. clean your heart. Agora limpa o seu coração. Make sure you're walking. Você fixe que você vai andar limpo. I almost forgot. If I go back to the NA and AA meetings Se eu before I was voltasse nas saved, reuniões lá de that's how alcoólicos- it's big alcoólicos idolatry. They will anônimos, say that, eles diriam isso todo o tempo de and mãos then they would dadas. say, Oravam primeiro a oração para depois falar. now what's your higher power? E agora qual que é o seu poder? Some Assim, was their business, a their sua, boats. seus testemunhos de They testemunhos can de have anything, but sucesso. they said the Lord's Prayer. Mas antes de falar Father in qualquer heaven, hallowed coisa, be thy eles tinham name. que falar Thy primeiro kingdom come, a oração. thy will be done. Meu Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. What's that? Glory. A sua terra, assim na terra como no céu. Que glória é essa? Let it be as it is Que possa ser in heaven. na terra como é nos céus. Well, that's an atmosphere. Isso é uma atmosfera. Right? Aleluia. Yeah. Your kingdom come, O your teu will reino be done. vem, a sua vontade So then you gotta seja get your feita. will Então você tem que ter a vontade In line with His. alinhada com a dele. These are basic things. Isso são Nobody coisas teaches them in the básicas. church. Ninguém ensina isso na And you have igreja. all these Aí tem esse spirits. tanto de atuações de espíritos. We can envision or imagine. Podemos visualizar a nossa imaginação. One is from God, Ou se é de Deus, and one can become a God. pode se tornar-se Deus. Envision to vision within. Você pode ver, visualizar visualizar uma visão. God can give you a dream or a Deus vision. pode te dar um sonho ou uma And visão. when it's God, it'll produce fruit. E quando é de Deus, vai It'll produzir produce frutos. life. Vai produzir vida. It'll produce Vai protection. produzir It'll proteção. produce Vai warning. produzir despertamento, alerta. It will bring you closer to Him. Vai trazer você mais próximo dele. One can be from our own Outro imagination, pode ser da nossa própria imaginação. the image of our own making. Imagem que nós mesmos criamos. Is a great another definition of É uma grande imagination. definição de imaginação. Everybody can stand up Você pode ficar de pé agora, if you want. se você quiser. I know a lot of you love when I say that. Eu sei que você ama quando eu digo One isso. day I'm going to go in the middle of my Um message. dia no meio da minha mensagem, Say everybody can eu vou stand falar up, assim: vocês podem ficar de pé. and then I'm going to preach a whole nother Eu vou hour. pregar uma hora inteira depois. 1 Corinthians 2, 1 Coríntios 2, 12 through de 16. 12 a 16. Now we have received. Agora nós recebemos. Everybody say, now we have received. Repita, agora nós recebemos. Not the spirit of this world, Não o espírito deste mundo, but the spirit mas o espírito which is of God, que é de Deus, that we might know para que pudéssemos conhecer the things as coisas that are freely given by God, que nos são dadas gratuitamente por Deus. which things As coisas we also speak, que nós também falamos, not in the words of man's wisdom, não com palavras de ensino de sabedoria humana, or the things that man teaches, ou que os homens ensinam, but the Holy Ghost mas ensinadas pelo Espírito Santo. teaches, Ensinamentos, comparing ou comparando coisas spiritual things with spiritual things. espirituais com as espirituais. All right. Beleza? But he who is spiritual Mas o homem que é espiritual judges all things.
Ele julga todas as coisas. judges every image, Ele julga todas as judges every imagens. thought, Ele julga todos os pensamentos. test every Ele testa spirit todo o espírito. if it's from God. Se é da parte It's de Deus. impossible to É test the impossível spirit testificar do espírito, when you testar don't o eat- espírito, when you se don't você eat his não flesh comer da carne dele and drink his e não blood. beber do sangue You dele. got to eat His word. Você to tem que test comer the a palavra spirits. dele para testificar, What are you going to test it testar with? espíritos, senão você vai So testar many religious people pessoas com as pessoas test the religiosas. spirits. Testar espírito I'm para like, eles. bro, you got a religious demon. É, você tem um espírito religioso, Like, um demônio shut up. religioso, calado. They're testing the spirit, but they never met the Holy Eles Spirit. falam que testam o That's espírito, another mas thing. nunca conheceram o Espírito Santo. Isso é outra coisa. You must be baptized in the Holy Você tem que ser Spirit. batizado no Espírito Santo. For God has known the mind. For who has known the mind of the Lord? Mas aquele que é espiritual Verse junto todas as 16. coisas, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? That he may instruct him. Quem para que ele possa instruí-lo? Now everybody can say this last Agora você pode dizer isso after também me. comigo. But Mas we have nós temos the mind a of Christ. mente de Cristo. Do you believe it? Você acredita nisso? You don't just get the mind of Christ. Você não adquire a mente by de saying Cristo a prayer one day. apenas repetindo a oração um You dia. don't get the mind of Você não Christ adquire a mente de Cristo by listening to worship em music all day. ouvir a música de You adoração o don't dia get the todo. mind of Você não Christ adquire a mente de Cristo By being indoctrinated em in the ser knowledge of man. doutrinado no conhecimento do homem. We get the knowledge of Nós Christ adquirimos a mente de Cristo by eating His quando Word, comemos a palavra dele, by knowing em Him, conhecer a by Ele, being intimate em with estando Him, íntimo dele, by being in em estando em communion comunhão with Him com Ele and with one e uns another. com os outros. Communion Comunhão, is co-union. comunhão, Makes a communion. tem uma comunhão. And that is not just drinking some E grape não é juice apenas and a beber wafer. suco e comer pão. It is eating His É comer a flesh carne dele and drinking His e beber do blood. sangue dele. And all E those todos aqueles, shall have eternal life. esses terão a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Father, we thank you Obrigado, Pai, for your word pela today, sua God. palavra hoje. Father, we thank you for the truth. Obrigado pela verdade. Father, you said the steps of the righteous. Pai, o Senhor fala que os Are passos ordered by you, do God. Senhor são guiados por Ti. Father, we plead with Pai, you nós today. oramos hoje Order our que o steps. Senhor possa guiar os If we're nossos going to run passos. direction, Guia, Pai, para que não possamos ir em direções Move erradas. us. Mova-nos. move us to you. Mova-nos a você, mova-nos a você. Leva-nos a você. I made that demonstration a Eu while fiz ago. essa demonstração It only takes one e só é little só é tilt. necessário uma coisa. The narrow way. Quando você está no caminho, One little lie. uma mentira Start walking just Começa a teeny, a andar teeny bit. pouquinho fora. And the longer you walk with that E little quando lie, você chegar lá no final da linha, you are heading to glory. você que estava indo para a You're all glória, the way in hell. você já estará indo para o One little inferno. notch. Pouquinho que você mudar, You might not poucos notice, centímetros, for sem a você couple years. perceber dentro dos poucos anos. but go a couple after a few miles. Mas depois de alguns After milhas, 20 miles, depois de 20 milhas, you could be walking, você poderá andar heading to Brasilia, e onde, straight to como no Brasilia. Brasil, indo para Brasília, And by the time e com o tempo, you get done walking, você vai estar, you're in Rio. quando você perceber, você já vai estar no Rio de Just that Janeiro, little bit. com um pouquinho que mudar. Ask pilots how just a Pergunta little bit. piloto para você ver, se mudar um pouquinho só a direção, Stay on the narrow way. fica no caminho estreito, Stay in the truth. fique na verdade. That is what God loves. É Who o que is Deus my ama. brother, Quem sister, é o meu mother, irmão e minha friend? irmã? Those Aqueles that obey me. que fazem a And vontade keep do meu Pai my e guarda a minha palavra, Let's keep His word a palavra dele, vamos and comer, rejoice. vamos alegrar. Amen. Aleluia! Thank you, Father. Pai, Oh, thank you, Lord. te agradecemos, Pai. Father, touch us today, God. Toca-nos hoje, Pai. I don't want religion. Nós não queremos I don't religião, want tradition. não queremos tradições, I want co-union, queremos comunhão, co-heirs, comunhão, Joint heirs. co-herdeiros, co-laborers colaboradores with Christ. com Cristo. Not my
method, não meu método, not my technique, não minhas not técnicas, the way I've been doing não a things forma que eu faço as for so coisas long. por tanto tempo and bearing no fruit. e sem frutos. Father, prune Pai, every branch que eu in possa me, arrancar todas as coisas da minha because we are árvore ordained to bear fruits. e tudo aquilo que você deu ordem para que dê frutos. It's not who I claim to be of, Não aquilo que eu apenas digo que eu sou, it's what I'm of mas aquilo que eu faço parte, that is seen in me. que está dentro de mim, Ele em mim. Amen. Amém. You know, the Bible A says Bíblia diz that the enemy, que o inimigo, the enemy will bring lying ele signs and vai wonders. levantar mentiras. But the Bible also Mas a Bíblia says também fala, these signs esses sinais shall follow vão seguir those who aqueles believe que creem in my no meu name. nome. They shall cast out Eles demons. expulsarão demônios, They shall heal the sick. curarão os enfermos. They shall speak with new tongues. Isso falarão em And they novas shall línguas. proclaim Vamos the proclamar. acceptable year of Vamos the proclamar Lord. o ano aceitável do Senhor. Do I have any believers Você crê in nisso? the house today? Deus quer fazer If you isso hoje. believe Him, Mas você lift crê? up your hands and Você crê? praise. Levante os seus braços, levante sua mão e adore. Se você acredita, Hallelujah. aleluia. I will not be one, God, that denies you, Eu não vou ficar com aqueles que te negam, Deus, because I'll get thrown out porque senão eu vou ser expulso of my circle. do meu ciclo. Oh, I'm not going to post about you, Eu estou Jesus, aproximando de você, Jesus. because all my secular friends, Estou cansado de ofensas. they're not going to like me anymore. They're not going to follow. Não vou seguir nenhum Oh outro. God, change Mude our image, oh God. nossa imagem, Deus. What happened to O Stephen que aconteceu com Estevão when he was getting stoned? quando ele estava sendo apedrejado? He didn't say ouch. Ele estava ali. He said, I see the Son of Ele Man. fala: Eu vejo o Filho do Homem. Eu vejo o Filho do Homem. Oh, because he was killed for signs, wonders, and Porque miracles. ele estava fazendo sinais, prodígios e maravilhas e pregando a verdade. What is your atmosphere? Qual que é a sua atmosfera? Glory realm, glory realm, glory realm, glory realm, glory realm, glory realm, glory realm. Glory realm, glory realm, glory realm, glory realm, glory realm, glory realm, glory What is the mind of Christ? Que é a mente de Cristo. What is the mind of Christ? O que é a mente de Cristo? Things that are lovely, As coisas que são amáveis, that are que pure, são puras and of a good e report. de uma boa fama. And also E também faith, fé, hope, esperança e amor. Jesus. Yes. Mind of Christ. and truth. E verdade. Let this mind Que essa mente be in you,
esteja em você, that's also que também está in Christ em Jesus. Cristo Jesus. That's another passage É outra passagem in the Bible. na Bíblia. One, we have the mind of Um Christ, que nós and temos let. a mente de Cristo, e So outra. you gotta let Então você tem que deixe que You have to você let tem que deixar que this mind fazer com be que formed in you. essa mente seja formada How em do you você. get that formed in you? Como que você deixa isso ser formado em você? The Word. A palavra.